Bom dia, crianças, tudo bem? Na nossa última aula de geografia, nós aprendemos sobre a função dos governadores e a função dos prefeitos. Hoje, eu peço que vocês abram o livro na página 78 para iniciarmos a nossa aula sobre outros representantes da população. Atualmente, o presidente da República, que é a maior autoridade do país, os governadores e os prefeitos, representantes do poder executivo, são eleitos pela população, né? É a população que escolhe o presidente, os governadores, os prefeitos. Além deles, porém, há outros representantes do povo que auxiliam na missão de administrar o país, seus estados e municípios, além do Distrito Federal. Você sabe quem são essas pessoas? Então vamos observar o esquema para conhecer as suas funções. Os senadores. Os senadores, eles são responsáveis pelo controle e pela fiscalização do poder executivo. Cada um dos estados brasileiros, além do Distrito Federal, ele tem o direito de eleger 3 senadores, tá? Então, os senadores, são representantes responsáveis pelo controle e pela fiscalização do poder executivo. E cada estado tem o direito de eleger 3. Os deputados podem ser estaduais e federais. Estaduais se refere ao estado e federais se refere ao país. Os deputados estaduais são responsáveis pela criação de leis e por alterações nas já que existem. Porém, na esfera estadual, fiscalizam o trabalho do governador. Os deputados federais, eles podem apresentar novas leis para o país ou propor alterações e ajustes em leis federais que já existem. Como senadores, com os senadores, eles administram os recursos financeiros do Brasil. Então, os deputados estaduais, eles são responsáveis pela criação de leis e por alterações nas que já existem. Eles podem alterar as leis que já existem. Os deputados federais, eles podem apresentar novas leis para o país ou propor alterações e ajustes em leis federais que já existem, tá? E os vereadores? Os vereadores são os responsáveis pela fiscalização das ações do prefeito. São eles que aprovam as leis municipais, né, as leis da nossa cidade, como aquelas relacionadas à coleta de lixo, ao transporte público, à manutenção das vias públicas e etc. Além disso, os vereadores são eles que aprovam o plano diretor de cada município. Então, os vereadores, eles são responsáveis pela fiscalização das ações do prefeito, né? Sempre trabalhando para a melhoria do nosso município, tá? As fiscalizações estão relacionadas à coleta de lixo, ao transporte público, à manutenção das vias públicas, sempre pensando na melhoria do nosso município, né? E eles também aprovam as leis municipais. Você sabe o que é um plano diretor? Plano diretor é uma lei municipal que deve ser elaborada com a participação de toda a sociedade. Ele organiza o crescimento e o funcionamento do município. Ele planeja o futuro da cidade, decidido por todos. O plano vale para todo o município, ou seja, para as áreas urbanas e também para as áreas rurais. Deve dizer
qual é o destino de cada parte do município, sem esquecer, é claro, que essas partes formam um todo. Então, vamos revisar o esquema para saber quem são essas outras pessoas que auxiliam na administração do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Os senadores, que são responsáveis pelo controle e pela fiscalização do poder executivo, e cada estado pode eleger 3 senadores. Os deputados podem ser estaduais e federais. Os estaduais são aqueles responsáveis pela criação de leis e por alterações nas que já existem. Os deputados federais podem apresentar novas leis para o nosso país ou propor alterações e ajustes em leis federais que já existem. Os vereadores. Os vereadores, eles são responsáveis pela fiscalização das ações do prefeito, né? Sempre aprovando as leis municipais, como aquelas relacionadas à coleta de lixo, ao transporte público, à manutenção das vias públicas, sempre prezando o bem do município, né? No nosso caso, os vereadores de Ribeirão Preto, sempre tentando fazer melhorias para a nossa cidade. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores formam o chamado poder legislativo. Os representantes do poder legislativo também são eleitos pela população. Como você já viu na unidade anterior, em nosso país ainda há o poder judiciário, que é composto por juízes que atuam nas esferas federal e estadual, responsáveis pela aplicação das leis. Esses juízes não são eleitos pelo povo. Os juízes brasileiros, quarto ano, eles não são eleitos pela população. Ao contrário, eles são escolhidos de 2 formas: por concurso público, no caso de juízes federais ou estaduais, ou por meio da escolha do presidente. Então, quando o livro fala que esses juízes não são eleitos pelo povo, é porque ele pode ser escolhido, né? Por meio da escolha pelo presidente ou por concurso público. Indique os nomes dos senadores atuais eleitos por seu estado. Vocês sabem quais são os 3 senadores eleitos no nosso estado de São Paulo? Vou mostrar. Os senadores do estado de São Paulo são José Serra, Major Olímpio e Amara Gabrilli, tá? Esses 3 são os 3 senadores atuais eleitos no nosso estado, no estado de São Paulo. Vou voltar. Então, vocês preencham com o nome deles, tá? José Serra, Major Olímpio e Mara Gabrilli. São os senadores do estado de São Paulo. Como tarefa de casa, vocês irão fazer essa pergunta, e o vamos descobrir. Você conhece algum deputado federal eleito por seu estado? Caso conheça, escreva o seu nome e sobre a sua atuação. A outra tarefa: você conhece algum vereador eleito em seu município na nossa cidade de Ribeirão Preto? O que você sabe sobre a atuação dele? E o vamos descobrir também a tarefa de casa. Que tal fazer uma pesquisa para descobrir como está a situação do município em que você vive? Como que está a situação da nossa cidade de Ribeirão Preto? Para isso, converse com seus pais, avaliando pontos positivos e negativos do município. O que poderia ser melhorado? Anote suas ideias. Então, aqui, crianças, vocês irão discutir com os seus familiares, com seus pais, sobre
a situação da nossa cidade, do nosso município de Ribeirão Preto. O que precisa ser melhorado, né? Quais os pontos negativos do nosso município, os pontos positivos e anote suas ideias. As eleições e o voto. É quase certo que você já tenha ouvido falar em eleições e em voto, mas o que essas palavras significam? O que significa eleição e voto? Eleição é um processo no qual um grupo de pessoas indica alguns dos seus integrantes para ocupar determinado cargo. E aí, quando as pessoas vão, né, indicar essas pessoas para determinar o cargo, né, que elas devido ao cargo delas, essa indicação ela é feita por meio do voto. No Brasil, atualmente, a população brasileira participa de eleições para eleger seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Quando é o povo que elege seus representantes, as eleições são chamadas de eleições diretas, tá? O voto aqui no Brasil, ele foi expandido para todos os cidadãos com mais de 16 anos para escolher seus representantes. Então, daqui a alguns anos, vocês poderão votar também para escolher os seus representantes, tá? Então, veja só, o que é eleição? Eleição é um processo, vocês podem grifar essa parte. Eleição é um processo no qual um grupo de pessoas indica alguns de seus integrantes para ocupar determinado cargo. E essa indicação, quando as pessoas vão para indicar, ela é feita por meio do voto, tá? A escolha dos representantes pela população é um dos princípios da democracia. O que é democracia? Democracia é um tipo de regime de governo no qual o povo exerce o poder por meio de seus representantes, escolhendo-se por meio do voto, tá? Então, democracia é um regime de governo no qual o povo exerce o poder por meio de seus representantes, escolhendo-os por meio do voto. Mas, para fazer essa escolha de forma consciente, é fundamental conhecer as propostas dos candidatos e a sua atuação, principalmente na vida pública. Além disso, é preciso acompanhar as ações dos políticos eleitos e exigir que atuem em favor da população. No Brasil, o voto ele é secreto. Isso significa que nenhum eleitor é obrigado a revelar os candidatos em que vota ou deseja votar. Desse modo, garante-se a liberdade para que as pessoas escolham seus candidatos sem sofrerem algum tipo de pressão. Então, olha só, que nós temos a imagem de um jovem em dia de votação. O que nós temos que saber desse texto, né? Que eleição é um processo no qual as pessoas indicam alguns dos seus integrantes para ocupar determinado cargo, seja ele de prefeito, governador ou do presidente, e essas eleições ela é feita por meio do voto. Antes de nós votarmos, né, é preciso que você saibam, conheçam todas as propostas dos candidatos e a sua atuação, principalmente na vida pública deles. Por exemplo, se há votação para presidente, eu tenho que saber quais são as propostas dele para a melhoria do nosso país, tá? E no Brasil, o voto ele é secreto. Isso significa que nenhum eleitor é obrigado a revelar
o seu voto, né? Ele não precisa contar para ninguém em quem ele votou, tá? Isso garante a liberdade para que as pessoas escolham seus candidatos sem sofrerem algum tipo de pressão. Quer saber mais? Vou passar agora um vídeo sobre a importância do voto. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. Rod, a Carol ofereceu um skate pra você votar nela pra representante da escola? Ofereceu, mas não aceitei e nem votei nela. Mas você precisa tanto de um skate novo. Sim, mas meu voto vale muito mais. E por que você deu seu voto sem ganhar nada? É claro que eu ganhei. Ganhei porque a representante que eu escolhi prometeu fazer todas as melhorias que a escola precisa. Eu sei que ela é honesta, cumpre seus deveres e respeita a opinião de todos. Você tá certo, ganhou mesmo. Voto é coisa séria. Não venda nem troque. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nosso dever. Então, esse vídeo, ele fala da importância do voto, né? Para saber mais sobre a importância do voto, leia o texto a seguir. O vídeo, né, da turminha do MPF, a importância do voto, ele fala sobre a seriedade do voto, né? Que quando nós fazemos uma escolha consciente, pode trazer mais benefícios para as pessoas, tá? Para saber mais sobre a importância do voto, leia o texto a seguir. Votar é exercer seu direito como cidadão. Considerando o direito universal no Brasil, né? Brasil todo, o voto é permitido aos cidadãos com idade a partir de 16 anos, independentemente de gênero, renda ou nível de instrução. Conforme a Constituição Federal, o voto ele é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 17. Então, a partir dos 16 anos, qualquer cidadão pode votar, mas ele se torna obrigatório entre 18 e 70 anos, tá? Então, entre esse período, o voto ele é obrigatório. O voto é a principal forma de participação das decisões políticas de um país. Leis, normas e políticas públicas são construídas, aprovadas e executadas por nossos candidatos eleitos, desde o deputado federal do Poder Legislativo até o presidente da República do Poder Executivo, tá? Então, o voto ele é obrigatório entre 18 a 70 anos. Qualquer cidadão pode votar, né, independentemente de gênero, renda ou nível de instrução. Família e escola. Converse com seus familiares para descobrir se todos sabem quais são as funções e responsabilidades dos senadores, deputados e vereadores. Para isso, vocês irão voltar no esquema que explica, né, a função de cada um deles para poder conversar com os seus pais. Apresente as informações que você aprendeu nesta unidade e troque ideias com eles, de modo que consigam ver se todos possuem os mesmos conhecimentos e se podem aprender mais a respeito. Pergunte a eles se recordam em quem votaram
nas últimas eleições e por que eles escolheram esses candidatos. Essa é uma maneira de saber o que seus familiares desejam para o seu futuro e o deles, tá? Então, aqui vocês irão conversar com seus pais sobre as funções e responsabilidades dos senadores, deputados e vereadores. Perguntem para eles se eles lembram, se eles se recordam em quem votaram nas últimas eleições e por que eles votaram, escolheram esses candidatos, tá? Essa é uma maneira de saber o que seus familiares desejam para o seu futuro e o deles, tá? Então, hoje essa foi a nossa aula de geografia. Como tarefa de casa, vocês irão fazer a segunda e a terceira bolinha e o vamos descobrir.